estou aqui na estrada a viajar. Olho o céu e sinto além alguém a me velar. Sinto a luz que vem do céu e lembro que passou. Esse alguém há muito tempo o céu também olhou. Se eu conheço o cristianismo, tenho nova luz. Se hoje há o espiritismo, revive Jesus. Foi um homem que era Saulo e Paulo renasceu. Divulgou o evangelho e o mundo percorreu. Espíritas, vamos seguir com Paulo e a verdade. Divulgar o evangelho a toda a humanidade. Se o cansaço e a dor do mundo ao corpo te ferir, olha ao céu e lembra Paulo a velar por ti. Espíritas, vamos seguir com Paulo e a verdade. Divulgar o evangelho a toda a humanidade. Se o cansaço e a dor do mundo ao corpo te ferir, olha ao céu e lembra Paulo a velar por ti.
luz nascido do alto das mãos de Jesus, percorre o espaço e vem à terra fazer-se mensagem. Que se encerra a beleza e a imagem do ensinamento do Evangelho. A mensagem deixa uma paz na gente e vai agindo igual a semente que muda o caminho onde é semeada, iluminando tudo, florindo a estrada, trazendo ao mundo mais amor e mais vida. Um raio de luz nascido do alto das mãos de Jesus, percorre o espaço e vem à terra fazer-se mensagem. Que se encerra a beleza e a imagem do ensinamento do Evangelho. A mensagem deixa uma paz na gente e vai agindo igual a semente que muda o caminho onde é semeada, iluminando tudo, florindo a estrada, trazendo ao mundo mais amor e mais vida. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar o trabalho de hoje e todos os nossos trabalhos na Casa Espírita nós iniciamos pela prece. Então, meus irmãos, nesse momento vamos fazer essa prece, rogando a Deus esteja aqui conosco, nos auxiliando. Fechemos os nossos olhos, elevemos o nosso pensamento a Deus, numa prece de agradecimento
por essa oportunidade de aqui estarmos nos esclarecendo sobre os ensinamentos de Jesus para aplicação na nossa vida prática diária. Te agradecemos, Pai, ao mesmo tempo em que também te pedimos um auxílio para as nossas dores, para as nossas aflições, que possam ter os espíritos amigos sob o teu comando estarem próximos de nós, nos auxiliando, e que nós possamos, Senhor, estar aberto às intuições vindas do plano espiritual. Te agradecemos, Pai, e te pedimos, fica conosco hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Meus irmãos, hoje nós vamos conhecer um pouco, iniciar o nosso trabalho de esclarecimento sobre as obsessões. Durante esse período de tratamento espiritual, é necessário que vocês se esclareçam sobre o que é um processo obsessivo, como se dá esse processo obsessivo, como nós podemos evitar os processos obsessivos. Então, nesse momento, nós vamos iniciar esse conhecimento, né? Então, vamos começar definindo o que é espírito. No Livro dos Espíritos, Kardec faz muitas perguntas aos espíritos para se esclarecer e nos esclarecer. Uma das perguntas é: que definição se pode dar dos espíritos? E aí a resposta que ele tem é: pode dizer-se que espíritos são seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. São seres inteligentes da criação. Ora, quando ele diz que são seres inteligentes da criação e que povoam o universo fora do mundo material, ele está dizendo que espíritos são criaturas inteligentes como nós, né? Que são capazes de pensar, de agir. Então, isso já nos dá uma ideia de que o fato de não estar encarnado não tira de nós a capacidade intelectiva. Nós continuamos pensando, nós continuamos com todas as nossas capacidades intelectuais, né? E povoam o universo fora do mundo material. Quer dizer, se eles povoam o universo fora do mundo material, significa dizer que desencarnados, sem essa veste corporal, os espíritos também se encontram por todo o universo, né? Aí, na sequência, em decorrência dessa pergunta, ele segue perguntando: o que sucede à alma no instante da morte? E a resposta é: quando morremos, volta a ser espírito, isto é, volta ao mundo dos espíritos, de onde se apartara momentaneamente. Ora, essa expressão volta a ser espírito já me dá a ideia de que eu já era espírito. Se eu voltei, né? É porque eu já estive lá, né? Volta ao mundo dos espíritos. Se eu estou voltando ao mundo dos espíritos, é porque de lá eu vim, né? Nós somos originários de lá. Então, o mundo espiritual é a nossa verdadeira pátria. Essa é apenas uma passagem, né? De onde nos apartamos momentaneamente. Então, essa passagem pelo mundo material é muito rápida, porque para os espíritos é como se fosse um breve momento. A reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo especialmente formado para ele e que nada tem de comum com o antigo. Isso nos está dito no Evangelho segundo o Espiritismo. A reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, ou seja, nós saímos daqui, voltamos à nossa pátria espiritual e em algum momento nós reencarnamos, ou seja, voltamos à condição de encarnado, né, em outro corpo, especialmente formado para essa etapa que nós vamos iniciar como reencarnado. Então, nós voltamos num corpo adequado à nossa necessidade evolutiva. Então, eu nesse momento estou encarnada como mulher, num outro momento eu posso vir como homem, hoje eu sou filha de alguém, no outro momento eu posso vir na condição de
de pai dessa mesma criatura. Então, essa condição, ela é a adequada para aquele processo evolutivo, né? Então, é preciso que a gente compreenda isso. Bom, se nós sabemos, já nos foi dito ali no início, né, que os espíritos são criaturas inteligentes, que eles povoam todo o universo, aí a gente fica se perguntando, né, veem os espíritos tudo o que fazemos? Essa pergunta também foi feita por Kardec, né, na pergunta 456 do Livro dos Espíritos. E os espíritos respondem: podem ver, pois que constantemente vos rodeiam. Ou seja, nós estamos rodeados de espíritos desencarnados, né? E eles veem sim o que fazemos, né? Aí na sequência, na pergunta 459, ele segue perguntando: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E a resposta é: muito mais do que imaginais, influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Olhe só, se eles nos rodeiam, né? Se eles leem nossos pensamentos, eles também podem influir nos nossos pensamentos, direcionar nossos pensamentos. E aí, meus amigos, é que a gente precisa ter bastante atenção nessa afirmação, né? Se eles influenciam os nossos pensamentos, por que eles influenciam, né? O que acontece que permite que eles influenciem nossos pensamentos? É bom que a gente entenda que eles veem tudo o que fazemos, mas eles olham e observam aquilo que interessa mais a eles, aquilo que chama mais atenção para eles. É como nós encarnados, nós passamos na rua, nós vemos tudo que está se passando, mas algumas coisas nos chamam mais atenção, algumas coisas nos atraem, outras não, outras passam quase que desapercebido. Então, para os espíritos também é assim, eles veem em nós e chama a atenção deles aquilo que interessa a eles, aquilo que os aproxima a gente da personalidade, da condição deles, né? Então, é preciso que a gente tenha isso muito em mente, né? E quando eles dizem muito mais do que imaginais, influi a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem, há algumas situações de adoecimentos espirituais que a pessoa praticamente perde a vontade, ela passa a ser totalmente dirigida por esses espíritos, né? Quando há um processo grave de obsessão, e a gente vai ver isso aqui mais na frente, né? Aí a gente já começa a se perguntar, então o que é obsessão, né? O Evangelho segundo o Espiritismo nos diz que a obsessão é a ação persistente de um espírito que um espírito mau exerce sobre o indivíduo. Essa expressão mal, gente, não é exatamente da forma como nós compreendemos. É um espírito, né, que ainda está em dificuldade, é um espírito sofredor, é um espírito adoentado. Então, é um irmão como nós, que também sofre, que também tem suas dificuldades, só que ele está doente, ele está precisando de auxílio, como nós precisamos em muitos momentos de nossas vidas. Então, é um espírito, é um irmão como nós, né? Com uma condição de adoecimento. E esse irmão, nessa condição de adoecimento, ele se aproxima de quem tem aquelas dificuldades que ele tem. Ele se aproxima daqueles indivíduos, né? A obsessão, ela apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Isso aqui também está no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o processo obsessivo, ele vai desde uma influenciação simples, quase imperceptível, né? Aquela coisinha que fica ali na sua cabeça, tipo, vai ali na vizinha, comenta alguma coisa de fulaninha de tal, né? Faz uma fofoquinha do teu amigo,
teu amigo pisou na bola, conta para o outro. Então, assim, são coisinhas simples, quase imperceptíveis, e que a gente vai se permitindo, vai deixando. Quando vem aquela vontade, não, eu vou fofocar sobre isso aqui que me contaram, eu vou passar à frente. Você não tem aquela vontade, aquele desejo de frear, não, isso não vai me trazer nenhum benefício, isso não vai trazer nenhum benefício para ninguém, eu não vou fazer, e resistir e não fazer. Quando a gente se permite, quando a gente permite que isso vá à frente, a gente está permitindo essa conexão desse obsessor, a gente está permitindo que ele dirija a nossa vontade, né? E aí a gente vai permitindo de pouquinho. Estou em casa ali tranquilo, aí vem um irmãozinho, o que você está fazendo em casa a essa hora? Vai para a rua, vai para o barzinho, está todo mundo lá. E aí eu estou bem em paz, estou bem tranquila, mas eu cedo a essa vontade, ao invés de impor a minha vontade, e vou. Então, nesse momento, eu estou permitindo a ação de obsessores sobre minha vida, sobre os meus pensamentos. E é importante que a gente tenha essa percepção, né? Esses são os sinais simples, gente. E aí pode se agravando a ponto de causar uma perturbação terrível, que a gente percebe, muito mais perceptível, como os desequilíbrios familiares, aquela impaciência que se constrói nas relações, que um não pode abrir a boca, o outro está rebatendo, está na gritaria, está na irritação, né? Às vezes até mesmo a depressão, chega ao ponto de uma depressão, de uma perturbação mental mais grave. Quantas pessoas não têm internadas em hospitais, tidas como loucas e que na verdade estão sob um fortíssimo processo obsessivo, sob influências espirituais gravíssimas. Então é preciso que a gente tenha compreensão de que eles podem influenciar nossas vidas, mas a permissão depende de nós é quem permitimos, nós temos que ter o nosso controle sobre nossos pensamentos e nossas ações. Mas a gente só tem isso quando a gente conhece, senão a gente fica realmente refém. Aí vem, muito bem, entendemos que como se dá a obsessão, que vai desde as influenciações mais simples até as mais graves. E onde começa essa obsessão? A Sueli Schubert, no livro Obsessão e Desobsessão, ela nos diz que esses estados obsessivos, eles começam através dos pensamentos e estados emocionais negativos, que criam zonas mórbidas em nosso campo mental, facultando a inoculação de pensamentos alheios que, virulento, agem em nós como se fora uma afecção mental, instalando-se em decorrência o processo obsessivo. Olha só, pensamentos, né, estados emocionais negativos, né, vai criando aquela zona, né, tenebrosa, aquela zona mórbida, né, que possibilita aqueles irmãos que estão nessa condição, nessa frequência energética, se aproximem de nós. Então, quando a gente se sentir nesses estados negativos, né, de pensamentos, de sentimentos, a gente procure reagir, a gente procure impor a nossa vontade, a nossa força, a nossa energia espiritual, recorrendo à prece, recorrendo a uma leitura edificante para sair desse estado, porque quando a gente inicia aqueles pensamentos negativos, nada dá certo para mim, tudo para mim é difícil, e começa a se pôr obstáculos, às vezes, onde até não existe, e se paralisar diante deles, é porta aberta para os irmãos que estão nessa condição se aproximar e agravar essa situação. Então, nós temos que reagir aos pensamentos, com aquele pensamento contínuo de derrota, de negativismo, de desânimo. A gente precisa reagir a esses pensamentos para não possibilitar essa aproximação de espíritos nessa condição que vai nos trazer dificuldades. A obsessão, na verdade, meus irmãos, começa em nós, né? Ela começa nas nossas próprias imperfeições.
Eu disse antes, nós falamos antes, que os espíritos veem tudo o que fazemos, mas eles veem e observam tudo, mas chama a atenção deles aquilo que mais interessa a eles. E aí, meus irmãos, quando nós não estamos cuidando de nossas imperfeições, quando a gente não busca se melhorar, porque imperfeições todos nós temos, ninguém aqui é perfeito. Nós estamos nesse planeta porque temos muitas coisas a aprender e a corrigir. Então, a gente tem que procurar voltar para dentro de si, buscar essas imperfeições e cuidando dessas imperfeições para que nós não venhamos a deixar portas abertas para que esses irmãos se aproximem de nós e nos transformem em pessoas doentes. Que imperfeições mais comuns são essas? As maledicências, né? Os ódios, os maus pensamentos, o egoísmo, o orgulho, a inveja, o gênio forte, os vícios, e aí a gente fala de todos os vícios, os materiais e os morais, a preguiça, as emoções em desequilíbrio e os estados emocionais negativos. Todas essas imperfeições, gente, nós temos em algum grau. Então, a gente precisa se compreender que estamos aqui nessa caminhada para nos melhorarmos, para irmos eliminando essas imperfeições na busca da nossa própria iluminação, na busca de nossa evolução moral e espiritual. Então, essas imperfeições que nós citamos, elas trazem sérias dificuldades. Quem não conhece alguém que em algum momento se desequilibrou, né? Gritou dentro de casa, saiu batendo porta, né? Quem não conhece? Quem não conhece alguém ou alguma história de alguém que se desequilibrou, pegou um carro, saiu a toda, bateu, né? Se feriu ou feriu alguém? Quer dizer, por quê? Não podia ser evitado? Por que que quando vem aquela vontade de você fazer uma maledicência, você passar para frente uma história que você nem sabe se é verdadeira, mas passa à frente como se fosse, sem se preocupar em passar pelo filtro, no que isso vai me trazer? O que isso vai trazer para as pessoas envolvidas? Que consequências terá isso? É preciso que a gente vá pensando nessas coisas para a gente ir evitando essas imperfeições, o agravamento delas e a obsessão. Quais são as consequências dessas obsessões? Loucura, suicídio, desencarnes prematuros, desequilíbrios familiares, doenças físicas. Então, nós sabemos que todas essas consequências, elas são graves, né? Quantas pessoas loucas, nós já falamos sobre isso, quantas pessoas tidas como loucas estão apenas sobre um processo obsessivo. Quantas pessoas no momento de desespero, de angústia, de melancolia, não tendo conhecimento de que ela pode reagir, de que ela precisa de ajuda, não busca essa ajuda e se joga no suicídio achando que se resolve aquela dificuldade e só agrava. Quantas pessoas desencarnam prematuramente porque se desequilibrou e comete um desatino, né? Quantas famílias se desagregam em função de, às vezes, um só elemento na casa, só uma pessoa na casa que se permite se desequilibrar e desarmoniza toda uma família, né? Quantas doenças físicas nós trazemos para nós mesmos dos nossos processos obsessivos, das nossas imperfeições, né? As nossas angústias, os nossos medos, isso tudo vai somatizando e trazendo doenças. Então, por vezes acontece que a subjugação avulta até o ponto de paralisar a vontade do obsediado. Quando essa obsessão é muito grave, ela se agrava a ponto de que a pessoa perde completamente a vontade, é como se ela fosse uma pessoa teleguiada. Ela não tem mais vontade própria, ela age segundo a vontade do obsessor. E aí, nesse momento, um terceiro, alguém da família, um amigo,
pode fazer um tratamento intercessório, pode fazer uma intervenção, né, em favor dessa pessoa, até que ela possa despertar o mínimo de vontade e ela comece a agir por ela. Essa intercessão, ela pode vir através de uma prece, ela pode vir através a colocar o nome da pessoa no livro de vibrações. Nós temos um livro de vibrações onde as pessoas recebem aquelas vibrações de prece, de amor. Nós pedimos o socorro para todas as criaturas que ali estão citadas. E tudo isso são formas de você interceder por alguém, né? Então, aí a gente se pergunta, sim, mas tudo isso é muito grave, né? Nós compreendemos a gravidade de um processo obsessivo. Aí nos perguntamos, e tem cura, né? Sim, tem cura. E a cura começa em nós. A cura começa em nossa compreensão de como se dá isso. Por isso que nós aqui no Centro Espírita, no tratamento espiritual, passamos essas informações para que a pessoa saia da ignorância, comece a compreender que ela é parte, ela é peça fundamental, a vontade dela é fundamental nesse tratamento. E o Centro Espírita, ele dá essa colaboração como? O Centro Espírita é uma escola, porque ela ensina, ela lhe orienta, como estamos fazendo agora, né? Como as pessoas agirem, como elas se comportam, como elas devem buscar sua própria melhoria. Ela é um hospital, porque aqui os espíritos estão aqui dispostos a auxiliar através das correntes magnéticas, do passe magnético, da água fluidificada, da prece. Enfim, é um lugar de equilíbrio e de harmonia, né? E aí também nós estamos sempre orientando as pessoas e a nós mesmos, principalmente, a não esquecer da reforma íntima. Nós precisamos estar constantemente nos revisitando, nos observando o que temos em nós que não nos serve, que precisamos ir mudando, que precisamos ir alterando no nosso comportamento. Então, nós temos o recurso do passe, da prece. É preciso que vocês não faltem a nenhum dia do tratamento, façam o tratamento de forma completa e botem a água para ser fluidificada, faz parte do tratamento. E por fim, meus irmãos, a gente relata uma fala de Jesus que está em Mateus, capítulo 11, versículo de 28 a 30. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas. Pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Quando ele diz é suave o meu jugo, por que é suave? Porque está sob o jugo da lei divina, que é a lei de amor. Ela não pesa, né? É uma lei suave, né? E não pesa para ninguém amar. Ainda temos muitas imperfeições, ainda temos dificuldade de compreender o amor na extensão que nos é ensinada pelo Cristo de Deus, mas é a chave para o nosso bem-estar, é a chave para a nossa cura. E por hoje é só, meus irmãos, fiquem com Deus e até a próxima quarta-feira. Muito obrigada. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar.
Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.